Nesta noite, com alegria, eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Localize o versículo de número 10. Grato ao Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade que assim me concede de estar diante da minha família. Você é minha família, você é meu irmão. Mesmo morando em lugares distantes, nós fazemos parte da igreja. E mesmo onde você estiver fora do seu domicílio, você tem uma família. Nós não somos órfãos e não estamos desamparados. A igreja é esta família que abraça. Trago saudação, pastor Oséias, do nosso pastor presidente, pastor Dulce Francis Barbosa Tavares, um homem de Deus, um grande líder, um pai, um amigo, que temos um amor e uma admiração muito grande pela sua vida. Quero também agradecer pelo pastor Aldair que nos recebe, a irmã Amanda, esta família que nós conhecemos no Amapá. Tivemos a alegria de estar com eles ali num período que Deus proporcionou. Pastor Elenilson, co-pastor aqui da igreja, Deus abençoe. Estivemos de manhã aqui, foi muito abençoado, como diz o pastor Oséias, nesta manhã, em nome de Jesus. Está com a minha esposa, meu filho João Fábio, que está ali, esse jovem rapaz lindo, de 15 anos. Deus tem marcado a sua vida, e eu sei que grandes coisas tem o Senhor para fazer. Como diz o pastor Oséias, somos ali do Amapá, ali pertinho, onde o vento faz a curva. Estamos morando no Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa. Aquele ditado, não sei se você já ouviu, do Oiapoque ao Chuí. No Oiapoque, quando você for ali, tem um monumento que diz, aqui começa o Brasil. Né? E viemos da linha do Equador, banhado pelo rio Amazonas. Um lugar maravilhoso, uma gastronomia fantástica, tem um açaí verdadeiro, tem o peixe maravilhoso. Vá lá, você é nosso convidado. Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Amém? Tome seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, glorifique o nome do Senhor nessa noite. Nós somos pentecostais assembleianos, nós nascemos no fogo e estamos no fogo, e isso é louvável, pastor Oséias, quando o Senhor, como muitos líderes também defendem, a nossa harpa cristã, que há 100 anos, fez ano passado 100 anos de existência, é a nossa marca assembleiana, é a harpa cristã. Temos muitos hinos maravilhosos, homens que Deus tem inspirado neste tempo, mas os hinos da harpa são imortais. São hinos, letras inspirados em momentos de adversidades, que Deus deu a homens letras maravilhosas para que nós possamos entoar em nossos cultos. Aqui no livro de Neemias, um texto muito conhecido, creio eu, entre toda a igreja que aqui está reunida, fala de um tema, todo mundo conhece como reconstrução. Um tempo em que Neemias agora, levantado pelo próprio Deus, em um tempo do pós-exílio, aonde durante 70 anos, como o profeta Jeremias tinha anunciado, o povo foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor, para ser oprimido e para ser tratado pelo próprio Senhor que levantou esta nação. E depois desse tempo, o Senhor levantou o rei da Pérsia, e aí nós vamos ver a reconstrução do segundo templo, através de Zorobabel e Josué, que voltaram para Jerusalém, a capital religiosa da nação de Israel, para reconstruir o templo de adoração ao Senhor.
E agora, passado quase um século, estava ali aquele povo precisando que os muros que significam a segurança pudessem ser levantados para que não fossem presas fáceis aos inimigos que estavam ao seu redor. Agora, Neemias, ele está em Suzã, a capital forte, aonde está ali o rei Artaxerxes, aonde faz 20 anos que ele está governando. E quando você vai ver no capítulo 2, no mês de Nissan, que é o mês do recomeço, que é o mês de coisas novas, o Senhor assim faz neste tempo sobre este povo, que esta igreja de família, para que sobre esta cidade de Campo Grande, a boa e poderosa mão do Senhor venha prosperar e venha trazer um tempo novo, porque o tempo já foi passado, ele não pode mais voltar, mas o tempo que é o agora, é o tempo de Nissan, é o tempo de coisas maravilhosas que Deus tem para manifestar sobre esta cidade através da De Família. Não é apenas uma reconstrução de uma estrutura física, mas era uma reconstrução de dentro para fora, espiritual, aonde é necessário novamente erguer os muros de defesa para que o inimigo não venha usar brecha. Ele não precisa de porta, ele não precisa de cerca, o inimigo precisa apenas de uma brecha. E Deus levanta Neemias para tapar as brechas que necessitam ser tapadas para que os inimigos pudessem crer e ver que Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que levantou uma igreja nesta cidade, Ele é o mesmo Deus que lhe escolheu um povo nesta cidade, e Ele é aquele que está na frente, conduzindo a igreja, conduzindo o povo para um lugar de conquista e de vitória. O inimigo se levanta, o inimigo cerca de todas as formas, o inimigo usa as várias ferramentas e artimanhas para querer paralisar e impedir que a obra de Deus venha avançar. E aí como é que ele faz? Conquistando territórios, mas a igreja está de pé, a igreja está marchando, a igreja não pode parar. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas como que não prevalece? Quando a igreja se levanta, quando a igreja se põe de pé e quando a igreja vai. Não é quando a igreja fica e não é quando a igreja fecha as portas, mas é quando a igreja sai. Eclésia, chamados para fora. E é isso que Jesus, Ele nos ensina. Nós não fomos chamados para ficar em templos, nós fomos chamados para anunciar. Os nossos pais anunciaram nas praças, os nossos patriarcas anunciaram debaixo da mangueira em Belém do Pará. Os nomes de Deus desta terra anunciaram em todo tempo e fora de tempo esta poderosa palavra que transforma, que muda, que regenera e que faz o homem nascer de novo. E é necessário nascer de novo, porque não é apenas a filosofia, o estudo, não, é nascer da água e do Espírito, porque a água limpa e o Espírito vivifica, e nós estamos limpos pelo poder da palavra, disse o Senhor, aleluia, nós estamos limpos. Jerusalém estava passando por um momento difícil. Neemias, quando ouviu que os seus irmãos estavam totalmente desprovidos de um amparo, de um socorro, ele mesmo sentiu a dor deles, sem nunca conhecê-los, sem nunca conviver com eles, mas ele sentiu a dor de quem precisa de uma mão estendida em um momento de dificuldade. Esta é a igreja, estes somos nós. Mas como se a igreja está precisando ser reestruturada? Mas como ajudar se a igreja está com os muros fendidos? Mas como ajudar se a igreja está com as portas que pegaram fogo? Deus levanta homens em tempo de adversidade. Deus sempre tem os seus escolhidos. Deus sempre tem os seus remanescentes.
escondidos, como Neemias em uma fortaleza, em um palácio, servindo de garçom, mas tendo um coração voltado para Deus. Não importa o que você é, não importa quem você seja, você e eu temos que ter um coração voltado para Deus, para sentir a necessidade daqueles que estão lá fora, desprovido da graça, sem a misericórdia, sem ter ouvido falar de Jesus. 1 Pedro 2,9 vai nos dizer que nós não éramos povo, que nós estávamos nas trevas e desprovidos de misericórdia, mas o Senhor viu em nós algo chamado fé, persistência. E isso chamou a atenção de Deus. E agora nós somos povo adquirido, sacerdócio santo, nação eleita, oh aleluia, e chamados para anunciar as boas novas de salvação. Mas Neemias começa olhando para o estado dele e vê que o seu estado precisa ser colocado diante de Deus em pratos limpos. E ele começa a fazer uma oração de reconciliação e de perdão diante de todo o pecado que havia acontecido, porque o pecado é a miséria, o pecado nos afasta, o pecado nos destitui da graça de Deus. E quando Neemias faz, ele evoca aquilo que Salomão, no 2 Reis, no capítulo de número 8, ele vai dizer: Senhor, veja que quando Salomão entra no templo, ele se ajoelha, no capítulo 8 de 2 Reis, ele levanta as mãos diante do Senhor e começa a orar. Se um homem orar a ti e clamar pelo teu nome, em direção ao templo da tua presença, do teu nome, Senhor, tu perdoa. Senhor, tu novamente renova sobre ele alegria. Traz os que estão cativos para estarem novamente juntos, como uma brasa incendeia um fogo. E quando ele evoca a palavra de Deus, o Senhor não pode ir contra a sua palavra. E o Senhor disse: Salomão, eu estou contigo quando alguém clamar pelo meu nome em direção ao templo feito para o meu nome, eu vou responder. E o Senhor responde. Não há socorro como o socorro de Deus. Não há socorro como a mão de Deus. Não há outro Deus igual a esse, que trabalha para que aqueles que nele esperam. Ei, igreja do Senhor, nós estamos esperando, não no tempo melhor que a política pode nos trazer, não na baixa do dólar, não na arroba no preço do boi que vai aumentar, não no preço da soja que pode subir, mas nós estamos esperando uma esperança superior a essa que não está na terra, mas está nos céus, aonde a traça, aonde a ferrugem, aonde o ladrão não pode roubar. É a nossa esperança da igreja. Nós temos esta esperança. Andará choreme cantorabacandarabacaes. Oh, aleluia. E estava chegando o tempo de Nissan. E Deus, Ele sabe trabalhar no tempo certo, nem antes nem depois. Ele é o Senhor do tempo, Ele trabalha na eternidade. Ele sabe se deslocar em todo o espaço, multiverso. Ele sabe tudo isso, Ele é Senhor. E neste tempo determinado, Ele diz: uma coisa nova eu vou começar a fazer. Os frutos começarão a sair, mas não são frutos destruídos, não consumidos pelo fogo ou por alguma praga. São frutos novos. São frutos viçosos, porque Ele nos chamou para que nós vamos e dê frutos para a vida eterna. Nós somos uma árvore que produzimos o bom fruto, o amor, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio. Nós temos o fruto do Espírito sobre a nossa vida. Então Ele nos chamou para que nós venhamos a lançar a semente, e esta é a terra boa. Este solo é bom. Só precisa ser tratado, só precisa tirar sequidão, só precisa tirar os espinhos, só precisa espantar as aves, só precisa que alguém se compadeça para que esta terra venha produzir um fruto. E este é o tempo. De manhã eu estava sentado, pastor Oséias, quando o Senhor disse: este é o tempo
em que eu irei produzir frutos como nunca antes nesta terra. E esta terra produzirá frutos como nunca foi visto, porque estes frutos não são contaminados. Estes frutos não são da corrupção, estes frutos não são da compra, estes frutos não são das coisas erradas. São frutos verdadeiros, são frutos que não têm só aparência, tem essência, porque tem muita goiaba que é bonita, mas quando abre tem bicho. Mas esta goiaba que começará a produzir sobre esta igreja, não vai produzir bicho, porque ela foi ratificada. Entrou o agrotóxico de Jeová, para que venha combater toda praga, toda ação maligna, contra os frutos que Deus estabelece sobre esta casa. Oh, aleluia! Tem dia e tem tempo que a gente é teólogo, mas tem momento que a gente tem que ser espiritual. Aleluia! Este é o tempo de sermos proféticos. Este é o tempo de sermos proféticos sobre esta terra. Como Débora se levantava e quando via a assolação do povo e os inimigos cercando, ela se levantava e profetizava: Senhor! Este é o tempo que o cativo será arrancado do seu cativeiro e que os inimigos serão destruídos e abatidos. Levanta, Senhor! Levanta um homem ou levanta uma mulher. Faz, Senhor, algo. Este é o tempo de profecia. É o tempo de abrir a boca, igreja, e profetizar sobre Campo Grande, o estado de Mato Grosso do Sul. Esta terra é do Senhor, este povo é de Deus, esta nação é de Cristo, este povo é salvo, a minha casa é salva, o meu filho, a minha esposa, o meu marido. Eu não sei quem é que precisa de salvação, mas Deus está salvando, Deus está arrancando de todo o cativeiro e de toda a opressão do diabo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Neemias chora, porque mesmo tendo este tempo de profecia, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E ele chora. Nós precisamos voltar ao tempo em que nós levávamos lenços para os cultos. Eu não sou desse tempo, irmãos. Eu peguei o finalzinho. Jesus, misericórdia, pela sua misericórdia, me salvou aos 21 anos. E os irmãos diziam, nós levávamos lenço para os cultos, porque a presença de Deus derramava-se no meio do povo, e nós não aguentávamos a presença dele, e Deus visitava a casa. É como dizem, né, um jargão evangélico: o papai está na casa, o papai está na casa. E aí o Espírito Santo batizava, o Espírito Santo falava em profecia, e ele continua porque ele não mudou, ele é o mesmo. Nós é que mudamos, irmãos. Nós mudamos, até eu mudei, meu cabelo já é ralo. Meu cabelo era igual ao do pastor Zé, bonitão assim. Mas a gente vai perdendo, mas ele é o mesmo, a sua essência, ele é imutável, ele é o Senhor, aleluia. E ele deseja que a igreja sobre esta terra seja essa igreja profética, que anuncie e que seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Os inimigos cercaram Jerusalém, e para os inimigos Jerusalém queimada e sem muro e sem portas era a melhor coisa. Porque o gigante estava adormecido, o gigante foi domesticado. Mas Jesus não queria que o gigante ficasse adormecido. A igreja não pode estar adormecida. As lutas nos ferem. As adversidades, muitas das vezes, nos prejudicam em muitas áreas da nossa vida, principalmente a espiritual. E veja que quando Neemias, Deus levanta, ele começa a orar, começa a chorar, Deus toca no coração do rei, em favor dele, para que ele possa ir diante do rei, porque se alguém chegasse diante do rei com uma fisionomia triste, não poderia servir, mas o rei amava esse homem. Deus ama essa igreja. Deus nos ama. As lutas às vezes nos entristecem, nos abatem. Ei, Deus está vendo todas as coisas. Deus, ele não está com braços cruzados, nem com os ouvidos tapados, para que não possa ouvir o clamor de um homem e de uma mulher
que clame da terra para os céus, porque ainda é os céus que comandam a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sente no coração o desejo de fazer algo em favor do seu povo, dos seus irmãos. Mas aí é que está, quando a igreja se coloca diante de Deus, se prepare, os inimigos também vão se colocar de pé, as resistências vão se colocar de pé. Você pensa que é fácil? Não é. Estávamos na nossa casa, tínhamos feito uma reforma, pastor. Tudo que você pensa numa casa bacana, Deus nos deu condição, pela sua misericórdia, colocamos. Eu gosto de receber todo mundo, pastor Odaí sabe, levar os irmãos para fazer churrasco em casa. Comprei uma churrasqueira daquelas de revista, irmão. Coloquei lá na minha área gourmet que chama, né? Área gourmet. Vim aqui em Campo Grande, a minha segunda vinda, comprei uma faca, o pastor Odaí viu a faca, que no sol não consegue nem ver, tanto brilhar. Ganhei um tambor com uma madeira de lei para cortar carne, aquela picanha, irmãos. Tudo top, a casa central, tudo quanto é quarto, até no banheiro tinha. Que é quente, irmão, vou te contar, viu? Irmão, aí o Senhor diz, vou te tirar daí porque não é aí que eu te quero. Ficamos pouco tempo, nem um ano fizemos na casa. Aí o Senhor mostrou para um homem de Deus, eu vejo uma estrada, digo, eita, eu vou para Brasília. Eu já fui de Macapá para Brasília, irmão, de carro, 3 dias e minha família. Foi bênção, viu? Quase a gente morre no carro. Olha, quando eu pensei que fosse brasileiro, eu disse, não, é mais em cima, é no meio da floresta. Deus nos tira de uma condição que nós estamos habituados e muitas das vezes conformados. Não é confortável, é conformados. E o Senhor nos diz em Romanos, não vos conformeis com este mundo. E a gente está conformado. Não, pastor, é tudo normal. A gente tem que aceitar. Negativo. A igreja tem princípios, a igreja tem valores e a igreja é noiva. A noiva não é prostituta, a noiva não se corrompe, a noiva, ela é santa. A noiva, ela é virgem. A noiva, ela é separada. A noiva tem azeite de reserva. Ei, não deixe o seu carro andar na reserva. Você está prejudicando ele. Tem azeite de reserva. Não é para andar na reserva, é para ter reserva. Aleluia. Aí Deus nos tira, muda a nossa vida toda, muda toda a conjuntura da nossa existência e vamos para o Oiapoque, 620 quilômetros, depois da capital Macapá, lá para cima, irmãos. Um amigo meu disse, aonde Judas perdeu a bota, lá perto ainda. E ali nós estamos, e aí o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Para onde eu vim? E o Senhor disse, há um povo que clama, há um povo que está clamando pelo meu nome. São os franceses, Senhor. Porque ali é a Guiana francesa, são os holandeses, a Guiana holandesa, são os ingleses, Senhor. A Guiana inglesa é o platô das Guianas, meu Deus, vai ser euro, vai ser dólar, vai ser tudo. Disse, não. Estava dormindo, o Senhor mostra uma visão de moedas no chão, 10 centavos, 5 centavos, e os homens passando sem dar nenhuma importância para aquelas moedas. Eu me abaixo e digo, esses homens não estão vendo essas moedas? Certo que não são de grande valor, mas estavam no chão. Eu pego essas moedas, coloco, guardada, abre-se uma outra janela e aquela voz diz... Mas antes da voz falar, abriu-se uma gaveta, moedas da Alemanha, de Israel, da Itália, dos Estados Unidos, que brilhavam e brilhavam como o sol. E eu ficava muito alegre, disse, mas estas valem mais do que estas que eu peguei. E a voz disse, porque pegastes a que os homens rejeitaram, eu te darei estas como possessão na terra deles. Acordei com o coração inflamado. Eita, falei para minha esposa, meu Deus, é uma coisa grande, é uma coisa maravilhosa. Eu estava no culto de missões, quando o nosso pastor missionário, pastor Catarino Sena, chega e diz, olha, eu tenho um desafio, diga, você aceita ministrar curso de teologia para os índios? Mas o que índio vai estudar teologia? Vai saber de hermenêutica? Vai saber de soterologia? Vai saber dessas coisas? Irmão, estava no automático não. E a voz dizia, eles são as moedas.
Eles são aqueles que clamam. Tem que ter alguém. Neemias não era qualquer um. Neemias era alguém escolhido. E Deus tem escolhido a mim e a você. Deus tem nos escolhido para fazer a diferença nesta terra. Deus tem escolhido esta igreja para trazer um novo tempo sobre esta cidade e sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Deus está fazendo uma coisa nova. Sabe qual é a minha alegria, irmãos? Além de estar com Jesus e a minha família, é de todo sábado para a aldeia e estar com os meus alunos ali, ensinando teologia, mostrando para eles, e eles se alegram, e eles dançam, e eles pulam na presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Estão edificando as muralhas, as portas que foram queimadas, porque Deus tem levantado homens sobre esta nação para serem referenciais e para serem aqueles que Deus conta neste tempo de reconstrução, neste tempo de começo, na sua casa. Comece na sua casa, porque quando Neemias começou a orar, ele orou em favor da sua casa. Não queira resolver problema de ninguém sem antes saber resolver o seu. Não queira se envolver na briga de ninguém enquanto você não resolveu suas pendências dentro de casa. Quando Neemias resolveu a sua situação, porque ele fala, meu pai, então ele resolveu a situação da sua casa. E aí ele estava pronto para ir resolver as questões que exigiam tempo, esforço. Já pensou? Você quer vir para cá e aí a sua casa não permite. Que negócio é esse? Tanta igreja, tanto isso. Irmãos, tem que haver uma unidade, tem que haver um compromisso e uma aliança para que a obra de Deus possa caminhar em harmonia e em pleno propósito, para que almas sejam alcançadas pelo testemunho. Spurgeon fala, pregue a palavra, se possível, fale. Não precisa falar, é só andar. Nós somos uma carta que foi escrita pela própria mão de Deus e ela tem que ser lida por todos que estão aqui. Todos têm que olhar para nós como aquela mulher disse para o seu marido, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um jovem de Deus, lá vai um pastor de Deus. Pastor não é título para ser desprezado ou colocado em xeque-mate. Não, nós fomos escolhidos por Deus, separados. Ninguém está no ministério porque deu errado em alguma área, eu creio. Nós fomos chamados por Deus para viver uma obra que nós não podíamos viver natural, só no espiritual. Ninguém está aqui porque deu tudo errado e eu vou ser pastor. Não. De forma alguma. Deus chamou aqueles que não são e transformou eles para que sejam anunciadores de boas novas. E aí esta resistência se levanta, Sambalate, que é o Horonita, e Tobias, o Amonita. Só ação maligna. Veja aí que a essência destes homens aqui, a sua origem não são boas. Um é neto de Noé, que teve um incesto com a sua filha. E o outro é filho da sua filha mais nova. Olha de onde vem esta ação maligna de destruição, de trevas, para impedir o crescimento, para impedir a restauração de Deus sobre aquela nação, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que Deus confiou na sua mão. É só se colocar na posição. E não ter medo. Isso é normal, vai acontecer esta resistência espiritual. Porque o território agora foi dominado por uma ação maligna. E esta ação está perdurando, mas ela não vai poder resistir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. A resistência do inferno, a resistência das potestades, das regiões celestes, não poderão impedir aquilo que Deus já determinou e já te deu as ferramentas para você e eu agirmos e como fazermos para este tempo. Mas eles vão querer menosprezar, eles vão querer diminuir, eles vão querer trabalhar na mente, porque Satanás trabalha aqui, ó.
Ele mudou as estratégias. Não é com mísseis, não, são com ideologias, são com pensamentos filosóficos, são com pensamentos fora de um padrão bíblico, santo e divino. Que tem bombardeado, que tem entrado neste mundo cibernético de tanta tecnologia que temos. Estas ações que têm mudado o caráter. Lá em Romanos, no capítulo 8, ou melhor, no capítulo 1, você vai ver que estes homens deixaram a sua natureza, deixaram a conduta certa de serem e mudaram tudo por causa de pensamentos. Já feliz, seja quem você quer que seja. Ei, Deus fez, em Gênesis diz, homem e mulher, macho e fêmea. E aí tem esta crise existencial no meio desta terra, mas a igreja tem uma identidade. A igreja, ela preserva aquilo que foi ensinada pelos apóstolos. Aqui, nós fomos edificados no conhecimento da palavra de Deus, naquilo que os apóstolos pregavam no início da igreja primitiva, e aquilo que Jesus nos deixou na sua palavra para este tempo. E Sanbalate vai lá, e ele vai entrando, e ele vai minando, ele vai desfazendo. Quem é esse povo? Se reuniu, agora é um novo povo que tem se reunido. Tem o quê? Tem poucos anos, mas não vai durar muito. Eles não vão, porque a ação foi muito grande. Veja que nós lemos no começo desta mensagem que este povo é um povo de Deus e foi resgatado. O inimigo quis destruir, o inimigo quis acabar, o inimigo quis enterrar uma história dentro desta cidade, no meio desta igreja de muitos anos. Ele quis paralisar e paralisou muitos, mas a mão de Deus vai quebrar e está quebrando toda a resistência. E está reedificando muros e portas que foram fendidas pelo fogo para um tempo que é agora. E tudo aquilo que um dia foi, não será mais. Porque Deus levanta um homem, Deus levanta eu e você, para sermos os restauradores, para não temermos a resistência do maligno. Tobias pode ter influência, Tobias pode ter entrada financeira, política, seja qual for, mas a igreja tem Cristo, o leão da tribo de Judá. Quando João estava lá em Apocalipse, quando foi levado diante do anjo, no capítulo 6, não estou enganado, ele chorava porque havia um rolo escrito por dentro e por fora, e no céu não se achou ninguém digno de abrir o selo. Ele estava chorando, e quando de repente termina o Salmo 24, quando a entrada triunfal do Senhor Jesus nos céus, quando os anjos que levavam Jesus, que eram 12 legiões, que estavam com ele na terra, porque ele disse para Pedro, Pedro, se eu quiser, eu tenho 12 legiões à minha disposição para usar a espada. E esses anjos estavam a trabalho, a serviço do Senhor Jesus. Os mesmos anjos que, após serem tentados Jesus no deserto, veio os serviu com pão e água. Eles estão agora conversando com os anjos que são guardiões dos portões eternos. Isso é lindo, irmãos. Há uma conversa de guardas celestiais, e quando esta conversa, quem é o rei da glória? É ele, poderoso na batalha. Quem é o rei da glória? É ele que venceu. E aí, quando ele é anunciado, os portões se abrem, João está chorando. Aleluia. E quando João chora, o ancião que estava com João diz, ei, não chore, lá vem o cordeiro. Aleluia. Lá vem o cordeiro, ele é digno, ele foi morto, mas ressuscitou, ele é digno de desatar os selos. Ele é digno, não há outro poderoso como ele. Levante, fique de pé em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Oh, glória. Ele é o Senhor da igreja, ele é o poderoso, é o leão da tribo de Judá. Ele foi morto, mas ressuscitou. João viu a sua face, ele viu as duas faces, ele viu o Cristo, aleluia, naquela cruz. E ele viu aquele que foi glorificado, como os olhos como chama de fogo, os seus cabelos como a lã branca,
A sua boca uma aguda espada, e os seus pés como latão reluzente. Na sua cintura, na coxa, um nome escrito. Aleluia. Satanás e os seus demônios não irão conseguir parar. Este tempo é o que Deus tem para esta igreja, para mim e para você. O vento bateu forte, quase arrebenta. Por que não arrebentou? Porque está na rocha. A rocha segurou, a rocha segura. A rocha é a pedra de esquina. É a pedra que os edificadores rejeitaram, mas sem ela não há equilíbrio no edifício. O vento bateu, todo mundo soube, foi algo terrível, mas Deus chegou, e Ele nunca deixou de estar aqui. Ele nunca deixou de agir, de mover o seu braço e a sua mão poderosa, porque mesmo diante de tanta luta, havia aqueles que clamavam. Havia Neemias, não apenas um, havia Neemias, que estavam diante de Deus, em oração. Aleluia. E por isso Deus levantou esta casa no meio desta cidade. E Deus irá prosperar estas casas no meio desta cidade. E Ele começará na sua casa. É na sua casa que Ele vai começar. É no seu casamento que Ele vai começar. São com seus filhos que Ele vai começar. É sobre a sua vida. Sabe por quê? Eu sou uma testemunha disso. Quando o diabo quis agir dentro da minha casa, nós temos outros 2 filhos. E Deus criou no coração deles uma ação tão maligna. Mas eu disse, Senhor, eles não são do mundo. Nós nos posicionamos, eu e minha esposa, vamos orar. Antes de nós anunciarmos, Senhor, a Tua palavra e sairmos pregando no mundo, para o mundo, a Tua palavra, faz aqui em casa. Deus entrou em casa. Deus deu destinos para os nossos filhos. Deus abriu portas para os nossos filhos. Deus encaminhou os nossos filhos. Tinha um que dava trabalho, irmão. Hoje está uma benção. Tinha um que acordava meio-dia. Hoje ele é chefe internacional em gastronomia. O camarada acorda de madrugada. Top. Trabalha lá no Figueira Kobayashi. Rubaiá, lá em São Paulo. Chefe executivo. Meu Deus. Meu outro filho, Lucas, gerente da Shinerai, Cuiabá. Meu filho de pastor, mas não queria saber nada. Deus um dia visitou ele, porque oramos, e a nossa casa é um quartel de Deus. Sua casa é um quartel de Deus. Seus filhos são os soldados para esta hora. E quando Deus visitou ele, ele despertou. Irmão, fala línguas, fala vários idiomas, prega a palavra, incendiado. Não pode pregar na França. Ele reúne na hora do intervalo e começa a falar com os alunos, com os amigos dele, pregando a palavra, anunciando a palavra. Ei, nós somos chamados, nossa casa foi chamada, a sua casa foi chamada para reconstruir outras casas. Aquilo que o inimigo queria fazer na sua vida não vai dar certo, porque Deus chegou primeiro. A mão de Deus chegou primeiro. O que estava para acontecer, Deus mudou a situação. Ele pensava que podia entrar, mas a fresta foi tapada. Deus levantou agora outros muros que estão fortalecidos. E o diabo não vai prevalecer. Nenhuma ação de destruição sobre a tua casa vai permanecer de pé, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para te guardar em todo o teu caminho. Oh, aleluia! Sabe por onde a construção das portas começaram? Pelo altar. As portas do templo começaram a serem reedificadas, foi pelo altar. Pode ver. Está aqui no texto, capítulo de número 4. Foi pela porta do sacerdote, foi pela porta das ovelhas, foi pela porta do gado. Era preciso restaurar o altar. É preciso restaurar. Homens íntegros, homens cheios do Espírito Santo, chamados e convictos da sua chamada,
para serem atalaias neste tempo tão difícil da terra. Nós fomos chamados. Senhores e senhoras, nós fomos chamados. É preciso tirar tudo. É preciso que a porta das ovelhas estejam levantada novamente. É preciso que esta porta possa ser edificada, para que o Senhor venha através da nossa vida e vejam na nossa vida as ovelhas que estão desgarradas, muitos que estão afastados, possam ver, ali está o pastor, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e o seu pastor conhece a cada uma delas. Quando o pastor chama, vem, lá vem ela, meu pastor, eu estou aqui. Nós somos chamados. Nossas ovelhas que Deus confiou em nossas mãos precisam ouvir a nossa voz. Tem certo que algumas são meias melindrosas, mas Deus está trabalhando nelas. Deus nos chamou para algo excelente. Neste tempo, Deus está trazendo um tempo de restauração para as vossas vidas. Um tempo de restauração, de cura e de saúde. A escoliose te abala, te atinge, tu não fala nada, tu fica no silêncio. Mas quando a dor vem, é insuportável. Tu te deita no chão, tu procura uma posição para ficar confortável, mas às vezes não consegue. Tu já até diminuiu de peso para tentar melhorar. Hoje o Senhor endireita todas as vértebras da tua coluna. Deus encaixa o que estava fora de um alinhamento e coloca tudo no lugar novamente. Ai, cheira, sergue, cai, oremehas. Orami, sou que anai, bicassi, cargue, rebe. Os homens disseram que não há tratamento, não há cura, apenas um paliativo. Mas o Senhor começa a alinhar vértebra por vértebra, Jesus, e começa a alinhar tudo que estava fora do alinhamento. Às vezes tu tem tristeza em não poder estar com a tua casa, correndo, alegre, mas tudo isso Deus está arrancando da tua vida hoje. Até o teu louvor vai mudar e ser diferente. Tua casa começará a receber um homem transformado, curado e sarado pelas mãos do próprio Deus para um tempo que chegou na tua vida. Filho, diz o Senhor, Ele é o teu Deus. Ele começa a fazer uma grande obra poderosa sobre ti. Anda, sergue, her, show, que re, me canto, que as. Começa a ser renovado em tudo. Começa a sentir o fogo novamente ardendo dentro de ti. Porque tu foste chamados por Deus para este tempo, Deus te escolheu no meio dos teus e te levanta no meio desta terra. Que resore que remiatasse. Minasio que é checa, sei, ai. Dargue canto que alabas. Deus opera, Deus age, Deus está sobre este lugar. Deus visita a sua casa de manhã ouvindo o seu testemunho. Visita os seus, porque tem história. Queriam apagar a história, mas não podem remover aquilo que Deus edificou. A sua vida, como os demais, são frutos de uma vida de adoração e devoção ao próprio Deus. Todos da sua geração, todos da sua posteridade, do seu sangue, têm uma marca preciosa para Deus, para este tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Correntes estão sendo quebradas sobre casamentos. Continue no ministério, não pare, continue treinando. A gente entra para tirar carteira, faz autoescola,
Para ser advogado, faz a OAB. Para ser médico, se inscreve no CRM. Para casar, vai só no cartório. Tem que sentar para aprender o que é casamento. Não pare. A resistência sobre o ministério é grande, mas Deus está quebrando toda a resistência. Tem gente que diz: eu não preciso. Precisa. Ninguém é melhor, ninguém sabe tudo. Precisamos sentar para aprender, precisamos ser pastoreados por alguém. Às vezes não queremos porque ele não tem pós-doutorado, mas tem unção. O que pós-doutorado não dá é unção. E eu perguntei para o meu professor, meu mestre, doutor Alderi Nelson Rocha: e o que é unção, meu filho? Unção é uns que são, outros não são. Nós temos unção, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos a unção. Muitos estavam apagados, mas Deus está trazendo uma brasa de fogo. Deus está trazendo uma brasa de fogo. Uma brasa de fogo. Deus está incendiando o coração do João, que estava apagado. Mas mesmo que o pavio que esteja fumegando, ele não pode apagar. Há uma brasa que o Espírito Santo sopra e o fogo vai pegar. Ele não descerá a cova sem antes sofrer um avivamento. E ele vai fazer um grande avivamento, meu irmão, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Há um patriarca muito conhecido, seu pai. Saiba que ele é do Senhor, apóstolo sobre esta cidade, e as marcas que tem combatido e tem entrado sobre ele, o Senhor está revertendo em coroa, em galardão, em galardão. Descanse o seu coração. Oh, Espírito Santo. Às vezes o Senhor pensa 1000 vezes antes de falar uma palavra, só para não ofender ninguém. Isso é prudência, sensatez, vigilância. Mas há momentos em que nós temos que agir como um leão, para que ele não venha arrebatar as ovelhas do nosso Pai. Temos que lutar com aquilo que Deus nos deu, mas a Bíblia nos diz que as nossas armas não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus. A oração tem sido a tua arma, homem, para conquistar territórios e para fazer este povo crescer. Deus colocou sobre a tua mão este povo que estava desgarrado, e o Senhor te chamou sobre esta terra, no meio da condição que te chamou, para ser este Neemias no meio desta terra. Dos teus cuido eu, diz o Senhor, da tua casa cuido eu, de todos os pequeninos cuido eu. Trabalho, viu? Vou visitando o rapaz e trabalho no coração, e abro a porta e vou fazer chegar lá, porque eu quem fiz a promessa. Tem alguém nessa noite para aceitar Jesus? Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Se alguém que está entre nós, que está afastado da casa de Deus e hoje ouviu esta palavra, é tempo de recomeçar, é tempo de reconstrução. Eu quero te convidar para você sair daí do seu lugar e vir aqui à frente. Nós somos a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é assim mesmo, chama mesmo. Se você precisa, e hoje é a noite que Deus abriu a porta para que a sua alma e a sua casa não venha se perder, mas venha permanecer de pé.
venha permanecer de pé. Pastor, eu não estou desviado, eu não estou também, mas eu preciso de uma oração. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero liberar uma palavra de oração para você agora, em nome de Jesus, porque do altar está fluindo uma graça, do altar está fluindo uma unção. Eu sei que tem pessoas, se você deseja, eu não forço, mas se você deseja alcançar algo, e somente Deus pode, é aqui no altar, é o lugar que você precisa estar. Não há ninguém bom que não possa precisar de uma oração. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, oh meu Deus. Quando você caminha, as correntes estão sendo quebradas. Quando você caminha, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está libertando, Deus está te curando. Deus está curando hoje, viu? Não só aqui no altar, mas aqui embaixo. Há uma unção de cura sendo destilada sobre este lugar aqui. Deus está visitando, nem pessoas que estão aqui representando alguém que não está. Deus está curando, porque Deus cura aqui e cura lá. Lá onde esteja alguém precisando, Deus está fazendo uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Ainda tem gente vindo, eu vou esperar você vir, não se preocupe. Pode vir. Você que está mais aqui, venha mais à frente para que os irmãos possam ter espaço. Vem em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Pode vir. Pode vir. Em nome de Jesus. Senhor, esta noite aqui estão aqueles que desejam, Senhor, romper os limites que foram colocados e impostos sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que o inimigo colocou e tentou semear, mas toda a semente que ele lançou nesta terra não irá produzir. Esta noite o Senhor está arrancando tudo aquilo que o inimigo semeou e tentou colher na sua casa, na sua terra, e não vai conseguir. Há uma ação de libertação de Deus nesta noite que está transcendendo este ambiente que nós estamos. Deus está entrando em meu Deus. Deus está levantando. Deus está fortalecendo casais. Deus está fortalecendo casamentos. Deus está unindo o filho. Deus está novamente resgatando o filho que estava longe. Deus está colocando uma unção na tua mão para que você levante e possa declarar a vitória da tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus prometeu, todas as promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, em nome de Jesus, começam a ser restauradas, porque este tempo, esta noite é noite da família, é noite dos muros se levantados, e todo cerco que Sabalate, Tobias e Gesem tentaram te intimidar, te parar, dizendo não, não vale a pena, não desiste. Não é tempo de desistir, é tempo de perseverar. É tempo de perseverar. A fé está agindo, e quando a fé, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está arrancando homens que estavam enveredados no caminho da perdição. Deus está arrancando homens que estavam envenenados pela serpente tenebrosa.
Deus está fazendo uma grande obra dentro do lar da sua casa, em nome de Jesus. Nesta noite há uma ação de Deus. Se você pudesse ver os anjos de Deus que estão trabalhando, porque eles são ministros que estão a favor da igreja. Aleluia. Há uma escada como Jacó viu, subindo e descendo. Sobe adoração, desce resposta. Sobe adoração, desce resposta. Enquanto você adora, Deus está trabalhando e respondendo sobre a causa que nesta noite você está colocando diante de Deus. Lá dentro, viu? Está mudando tudo. Meu Deus, está mudando tudo. Tu é um milagre. Uma ação de Deus veio sobre a tua vida, e a tua casa está sendo marcada para viver um tempo novo e diferente. De Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Nenhuma acusação, nenhuma seta, nenhum laço, nada mais permanecerá, porque Deus está anulando. O advogado comprou a tua causa e está advogando a tua causa. Deus está fazendo isso. Prosperidade, meu Deus, espiritual e material, sendo derramado no meio da igreja, sendo manifestado entre os músicos e o grande coral, sobre a nave da igreja e sobre os obreiros da casa de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ninguém vai se perder. Deus é poderoso para mudar e para transformar, e nesta noite Deus está fazendo isso. Amém. Senhor, eu os abençoo. Confirma a vitória dos meus irmãos, para a glória do teu nome. Aplauda ao Jesus nessa noite. Abraça o seu irmão, declare a vitória dele em nome de Jesus.